Tô vendo um vídeo aqui de um cara. O cara pegou três lanternas, uma lanterna verde, uma lanterna azul, uma vermelha, apontou as três para um ponto convergente e estava falando: olha, eu apontei as três luzes aqui e elas se combinaram e se transformaram numa luz branca. E aí ele foi lá e colocou um papelzinho com um cortezinho e falou: agora a luz se decompôs novamente em três cores: vermelho, verde e azul. E isso é ensinado como se for, isso é falado como se fosse ciência. O que eu acho estranho é o seguinte: claramente não é isso. Isso não faz o menor sentido, nada disso faz sentido. Primeiro, a ideia de que se você soma as cores, você tem a cor branca. Quando a cor branca para o ser humano é diferente do que seria a cor branca para um pássaro, porque o pássaro tem outros tipos de células fotossensíveis no cérebro que fazem os pássaros perceberem outras cores. Então, se você colocar vermelho, verde e azul para um pássaro, não vai ser branco. Vai ser puxando para a cor que não é a ultravioleta que ele enxerga. O que isso significa? Significa que o branco ele não é um conceito universal. Significa que o branco humano é diferente do branco do pássaro. E significa que não é uma soma de cores. Significa que as nossas células fotossensíveis dos olhos, estando sendo estimuladas, todas elas estimuladas, a gente julga que aquilo é branco, mas não é branco. E a luz se decompõe simplesmente porque você está cortando o ângulo da luz que vem da luz da vermelha e da azul para aquela que vem verde. Então você está cobrindo a passagem da luz vermelha e azul. Não só vai sair a verde para aquele canto, a azul vai sair para o lado, a vermelha não vai ali no meio porque não tem ângulo. Então, por uma questão de ângulo de projeção, a luz, o branco não é mais branco e pareceu, passando pela ranhura, pareceu que a luz se decompôs, mas não se decompôs. Isso é um erro lógico, é um erro tão básico de entendimento do que é a luz. E me assusta que ainda a gente não consiga entender, como humanidade, entender luz. Que a gente não consiga entender, por exemplo, o que significa uma luz branca. Se a gente está falando que as luzes, as cores, elas são simplesmente percepção de intervalos entre luz e ausência de luz, frequências, né, intervalos, assim, picos de onda e vales, picos e vales de Caralho, mano. Que coisa estranha. Um OVNI estranho ali. Tudo bem. Tá virando carne de vaca já. É meio assustador, na verdade, né? É assustador o limite da humanidade. Essa hora é meio... É um pouco frustrante. Você entender que a humanidade não consegue evoluir. Não consegue entender determinadas coisas. Eu acho, por exemplo, curioso que a gente ainda trabalhe com a ideia: existe Deus ou não existe Deus? Como se o universo não fosse prova da existência da própria magnitude de si mesmo, né? Como assim se existe Deus ou não? Basta você olhar em volta de você toda a complexidade que existe. Fala aí se existe, se a existência existe ou não. É quase como perguntar: a existência existe? Ué, como assim? Você não está vivendo nela? Você não é
um apanhado de células, de micromaquininhas químicas que se reproduzem? Você não é? Você não é feito de prótons, nêutrons e elétrons como tudo que está em volta de você? Dessa força infinita, universal e primordial que não se exaure nunca? Do que você está falando? Como assim, se Deus existe ou não? Que pergunta é essa? Nessa hora, esse tipo de pergunta mostra só o tamanho do ser humano. Como assim? Que pergunta imbecil é essa? Você está perguntando se existe um ser humano no cockpit ou não. Essa é a sua pergunta. Não, claro que não. Não existe um ser humano no cockpit. Essa assunção é no mínimo, assim, preocupante, né? Porque essa é a pergunta, abaixo de tudo. O que existe abaixo de tudo? O que existe abaixo de tudo, ou por dentro de tudo, ou por cima de tudo, ou em volta de tudo? E existe uma existência extremamente complexa e nada... nada... não é um algo simplório e... não, é isso, descobrimos, é só isso. Não, é extremamente infinita até do ponto de vista de escala, talvez. Quanto mais se olha para cima, mais tem coisa. Nunca vai parar de ter coisa. E você vai para dentro, vai ter coisa para sempre. E as coisas... elas existem fractalmente, infinitamente. Se as coisas são feitas de vibração, você não tem como ter algo indivisível. Não existe uma unidade indivisível. A ideia de unidade indivisível é uma ideia de matéria. É uma ideia de matéria sólida que a gente tem, de matéria condensada. É um paradigma de matéria que é nosso. Que a gente bate contra uma parede e se machuca. Os átomos nem se bobear, nem se encostaram. Os átomos nossos com os átomos da parede. Nunca, nem houve contato. O que houve foi só uma reação magnética ali dos elétrons que chegaram num ponto de proximidade ali, que teve umas trocas, que teve uma reorganização de um lado, uma reorganização do outro, uma vibração que mudou ali. Cada escala vai ter sua explicação, cada escala vai ter sua leitura, vai ter seu recorte. Se você for analisar uma pessoa batendo contra uma parede numa escala infinitésima de existência, muitas vidas começam e terminam no intervalo de tempo que o homem bateu na parede e caiu no chão, entre começar a bater na parede e começar a cair no chão. Muitas encarnações e vidas aconteceram dentro daquele instante em que o corpo estava em contato com a parede. Em várias escalas diferentes, né? Para dentro, para cima, para o micro, para o macro. Para o macro, de repente, a gente bater na parede ou não, tá dentro de um espectro de possibilidades, de coisas que estão acontecendo simultaneamente no mundo. Eu acho que a gente precisa rever tudo. Precisa rever tudo. Principalmente à luz da informação de que os ganhadores de prêmio Nobel e os grandes laureados da Harvard não são melhores do que eu e você, que são pessoas como nós, que simplesmente nasceram em privilégio, muito privilégio, e são extremamente... eu sei que é repetitivo falar que são pessoas extremamente privilegiadas, mas são pessoas que simplesmente não tinha como não dar certo. O Prince Rupert, que criou o Prince Rupert's Drop de vidro, ele era um príncipe. Ele tinha cientista só para ajudar ele a pensar no que ele ia pensar e experimentar no que ele quisesse experimentar. Será que se qualquer pessoa não estivesse no lugar do Prince Rupert, se qualquer outra pessoa não fosse o Prince Rupert, será que... Preciso molhar as plantas. Será que qualquer pessoa não teria tido as mesmas coisas?
não teria chegado às mesmas conclusões? Será que a ideia de inteligência não é um conceito talvez aleatório, arbitrário? Um conceito ele vai medir, por exemplo, uma memória de trabalho matemática alta, que eu tenho baixa, por exemplo, né? Eu faço conta rápido, mas se eu preciso fazer uma conta complexa, eu vou esquecendo os números na medida que eu vou calculando. Mas eu sou rápido para pensar em número. Eu tenho caminhos bons para fazer conta. Eu visualizo não números, eu visualizo as coisas, né? Quando me fala 28 mil, eu penso um conjunto de 28 coisas. Se eu falo 500 é uma meia coisa da lista de 28. Se eu penso quanto que é 28 vezes 5, eu vou pensar 5 grupos de 28, 5 grupos de 20 dá 100, né? 5 grupos de 8 dá 40, então 140. Ou eu posso dividir 28 por 2 e achar 14 e colocar um zero. Ou eu posso... Enfim, né, gente? I digress. Sei lá, acho que a gente tá muito macaco. Cada dia mais, assim. Essa história do Jeffrey Epstein é só uma coisa de... Ai, puta merda. Não dá, meu. That's why we can't have nice things. Quando você conhece essas pessoas, quando você vê do que elas são capazes, quais são os fetiches, porque, cara, essa é a coisa pior do que tudo. É o maior máfia, é a máfia mais influente do mundo, são as pessoas mais grotescas do mundo, e a motivação, o que faz essa máfia funcionar e ela ser tão importante e tão influente, é porque ela vai para as pessoas, vai suprir os desejos mais grotescos das pessoas, e que a gente achava que a gente não tinha, a gente achava que a gente tinha superado, a gente achava que a gente não ia cair. Não, você não cai numa dessa, você não cai. A pessoa não vai entrar numa dessa. Não entra. O que deve ser assustador sobre o caso do Jeffrey Epstein é tipo, qual é a taxa de conversão deles? Então eles vão lá, que nem eles chamaram o Joe Rogan pra tentar uma aproximação com o Joe Rogan não quis. Pra entrevistar o Jeffrey Epstein, ou conhecer o Jeffrey Epstein. Qual que deve ser a taxa de conversão deles? Quanto por cento das pessoas que eles chamam vão? Quanto por cento das pessoas que, dada a oportunidade de comer gente, comem gente? Será que é 5%? Será que é 80%? Será que é 100%? Porque se for 100, mano, aí de fato a gente precisa repensar a humanidade. Repensar a humanidade. Ou então, tipo, a coletividade inteira tem que se transformar junto. Não são só os bilionários. Todos nós temos que nos transformar. Essa é a parte... Tinham que chegar no Jeffrey Epstein e assim, cara, ajuda a gente te libera, ajuda a gente a entender aonde que é o ponto fraco da humanidade. E aí o Jeffrey Epstein fala assim, cara, o ponto fraco da humanidade é o seguinte, se todo mundo quer fazer parte do grupo mais exclusivo possível e as pessoas vão abrir mão do próprio compasso moral interno em virtude de um compasso moral aceito pelo coletivo. 100% das vezes. Isso vai mostrar, vai colocar luz sobre uma coisa. Talvez a humanidade inteira precise ver isso. Talvez a humanidade inteira precise admitir que é muito hipnotizável. Que é altamente hipnotizável. Entende? É isso.
Você faz um ser humano fazer qualquer coisa se você quiser. Se você usar as ferramentas de persuasão corretas, você consegue o que você quiser de quem você quiser. Talvez essa coisa a gente precise aceitar. Que todo mundo, qualquer pessoa, qualquer ser humano. Porque se todos os que hoje comem bebês e estupram crianças e torturam, se todos eles entraram e ninguém recusou entrar, 0 pessoas recusaram entrar, isso diz alguma coisa sobre nós como seres humanos. Não é 0, né? Não é 0. Eu vou te falar que as poucas vezes que eu fui colocado numa situação de estar num esquema corrupto, depois que eu fiquei adulto, essa coisa eu estraguei o momento expondo as pessoas. Que eu poderia até ter me beneficiado e eu não... Uma vez estavam numa agência que eu trabalhava, estavam querendo se inscrever numa licitação, né? Concorrer a uma licitação para ser agência da Caixa, não sei o quê. E aí uma das coisas que eles perguntam é qual o currículo das pessoas que trabalham na agência. Eu era a única pessoa da agência que tinha 2 faculdades e um mestrado na Itália. A única pessoa com esse currículo dentro da agência. De repente, eu virei uma pessoa de interesse para a agência. E a agência começou, sem me consultar, a fazer contratos retroativos de contratação para mim, como se eu já fosse da agência há 3 anos, que eu estivesse na agência há mais de 3 anos. Me trouxeram um papel para assinar, nem me pediram nada, só trouxeram, assina aqui. E eu comecei a tirar uma onda. Eu falei, cada hora veio... Aí veio outro papel, eu comecei a tirar uma onda. Eu falei, mano, cada hora veio um papel novo. Daqui a pouco eu nasci aqui na agência. E falei alto isso aí pra todo mundo ouvir. Pra todo mundo ouvir. Fiz questão de falar alto pra todo mundo ouvir. Cara, que porra é essa, mano? Que porra é essa que chega agora com o contrato pra eu assinar? Que eu trabalhava aqui... Que eu entrei aqui em 2009, sendo que eu entrei em 2012. Como assim? Como assim? Do que vocês estão falando? Assinei, mas, mano, falando em voz alta. Cara, tamo roubando no jogo. Tô fraudando um contrato aqui, hein, pessoal? Tô fraudando um contrato aqui, hein? Olha... Não, e aí depois veio a mulher, a gente não usou aquele contrato, eu tô rasgando na sua frente. Ah, beleza. É isso aí, né? Isso aí. Acho que chega.